Sabem o que é isso? O iPad que ficou em casa. Os irmãos vão ver eu passar aqui algumas folhas de anotações que reproduzem os slides. E eu bem pensei que poderiam ser menores. Até sugeri que fosse impresso assim. Mas sabem o que descobri? Os olhos já não são mais os mesmos, irmãos. Os olhos já não são mais os mesmos. Tá? Não se deixe enganar. Este é o tema da palavra do dia de hoje, manhã e noite. Eu não sei se você tem sofrido com isso. Algumas pessoas parecem ter um histórico de ilusões. Parecem ser mais sensíveis ao engano. E é muito doloroso, especialmente quando nós somos enganados por aqueles a quem amamos. Isso é dor profunda, isso é dor de alma. Se você é observador, observadora, você deve ter percebido que eu não coloquei no primeiro slide o texto. Porque antes de falar sobre este tema e abordar o texto bíblico, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas, irmãos e irmãs, é que a ingenuidade ela não é um imperativo cristão. Em nenhum lugar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os irmãos vão ver assim: sede ingênuos. Não há nenhuma bem-aventurança para ingenuidade. Jesus não começa o Sermão do Monte dizendo assim: bem-aventurados são os ingênuos. A ingenuidade, por exemplo, não aparece como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Benignidade, mansidão, domínio próprio, alguma coisa assim lá, ingenuidade. É por isso que eu insisto. A ingenuidade não pode ser revestida de um caráter sagrado. Aliás, é fácil perceber que a ingenuidade ela é diferente da inocência. Porque a inocência é a ausência de culpa. É quando você não pode ser responsabilizado. O ingênuo ele não pode ser considerado inculpável, porque a atitude dele diante dos fatos, diante das pessoas, acaba trazendo sobre si mesmo e às vezes sobre outros um preço extremamente elevado. A ingenuidade também não pode ser confundida com santidade. Porque santidade é uma decisão, é uma luta diária, é uma busca, é o crescimento pela palavra, pela comunhão com Deus, pela intimidade com o Senhor. E ingenuidade não é assim. A ingenuidade também não pode ser confundida com pureza. Pureza reconhece o mal, a pureza reconhece aquilo que é sujo, aquilo que é danoso. E, portanto, também, assim como a santidade, é uma questão de escolha. E a ingenuidade, finalmente, não pode ser confundida com pacificidade. Às vezes nós imaginamos que a ingenuidade faz a gente passar melhor. Evita alguns conflitos, evita algumas situações de dor, mas não é assim. Absolutamente não é assim. Aliás, eu fui procurar definições de ingenuidade. E uma das definições me chamou a atenção. Quando o autor diz que a ingenuidade é a capacidade que o indivíduo tem de não ver a maldade nas situações, de confiar nas pessoas e ter um bom coração. Você consegue aplaudir o ingênuo? A princípio a gente lê uma definição como essa e parece que a gente já coloca sobre um pedestal ou sobre um pedestal a questão da ingenuidade. Mas não seja ingênuo. Observe o que está por trás dessas palavras. Quando a ingenuidade é caracterizada pela incapacidade de enxergar a maldade das situações, isso é um sério risco. Eu posso lhe dizer, infeliz daquele que não consegue enxergar a maldade nas situações, nas circunstâncias, nas pessoas à sua volta. Não seja ingênuo, para não acontecer de ser enganado. Eu aqui trago até um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo ele estava na sua primeira viagem missionária. E em um determinado lugar ele teve a oportunidade de evangelizar o procônsul, o Sérgio Paulo. E diz o texto sagrado que um Elimas começou a trazer dificuldades. Sabe aquela pessoa que você está evangelizando e alguém aparece e começa a questionar as suas palavras? Aquela pessoa com quem você está conversando começa a despertar interesse e alguém se levanta para dizer, mas não é bem assim. E começa a contradizer. Aconteceu com o apóstolo Paulo.
Sabe qual foi a palavra dele? Escutem o que é que ele diz. Está escrito, deixe-me passar o meu iPad. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Ele foi ingênuo? De forma alguma. E a palavra que ele usou? Já imaginou você parar com alguém e dizer, filho do diabo? E nessa hora a gente faz compassadamente, separando as sílabas. Não estrague a expressão filho do diabo, porque ninguém diz assim, filho do diabo. Não, você tem que dizer pausadamente, filho do diabo. Paulo não manifesta nenhuma ingenuidade, ele sabe o perigo que está por trás dali. É por isso que eu volto a dizer, quando a gente define a ingenuidade como esta incapacidade, na verdade, de enxergar a maldade nas situações, eu quero lhe dizer, há um enorme perigo por trás disso. Mas dentro dessa definição aqui apresentada, deixa eu lhe dizer novamente, não seja ingênuo. Há aqui uma outra expressão que eu acho tão bela, confiar nas pessoas. É tão bom, não é, irmãos? A gente poder confiar nas pessoas. Repete isso mais 2 vezes. Você está lembrado das vezes que você já se decepcionou, já sofreu, já foi enganado, já foi enganada, por conta desta confiança cega, por conta dessa ingenuidade que fez com que você acreditasse, sem sequer fazer como os bereanos, conferir se na Bíblia está escrito mesmo assim. Você já percebeu que você imaginava que ele era solteiro, ela era solteira, mas ele estava num relacionamento e acabou envolvendo você e de repente você já estava enlaçado? Você já percebeu que às vezes você confia em propostas financeiras, em alguma possibilidade de acordo? O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou lhe dizendo desconfie, eu estou lhe dizendo somente tenha cuidado. E quando eu digo isso, eu vou citar as palavras usadas por Jesus. Ele olha para a igreja e diz assim, olha, tenham muito cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O que é que o texto está dizendo? Até nessa relação espiritual, tenha cuidado. Quando você for entregar a confiança, e que confiança, às vezes a gente diz assim, é algo que a gente adquire, não é? Confiança é algo que a gente adquire. Por favor, esse é só um lado da história. Porque confiança é também algo que eu outorgo, que eu dou, que eu concedo, que eu dou a você. E às vezes sem querer absolutamente nenhuma prova. E às vezes dispensando qualquer reflexão. E às vezes abrindo mão até de orar em função daquilo, ou aquela possibilidade. Volto a dizer, não estou aqui apregoando um ar de desconfiança, ou espalhando sementes de desconfiança no seu coração. Estou lhe dizendo aquilo que está escrito. Apenas tenha, o que, irmãos? Cuidado, seja cauteloso, seja cautelosa. Mas aí eu volto àquele mesmo texto, porque ele é tão inspirativo, não é, irmãos? Porque no final diz assim, ter um bom coração. Não é assim que está lá? Como característica da ingenuidade. O ingênuo, ele não tem esse bom coração. Eu não sei o que é que você quer dizer com um bom coração. Porque às vezes a gente assim, mas ele tem um coração tão bom que é o coração. Pois bem, se o coração é algo tão bom, sabe o que é que eu quero lhe dizer? Escuta aqui. Acima de tudo está escrito, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração é algo tão bom que Deus assim, olha, guarde por favor. Não saia entregando o seu coração a qualquer um, ou qualquer situação, ou qualquer coisa. Cuidado. Não. Algumas pessoas, para se apaixonar, não precisa nem o primeiro olhar. Não precisa nem o primeiro olhar. Algumas pessoas, para acreditar, não precisa absolutamente nada. Sabe o que eu vim lhe dizer? Tenha cuidado, não se deixe enganar. Estamos entendidos até aqui? Tá. Então deixa eu lhe voltar e oferecer a você uma outra palavra do profeta Jeremias, no capítulo 17. Verso 9, ele diz assim, olha, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Você já foi enganado pelo seu coração alguma vez? Não precisa levantar a mão, não precisa disfarce.
mas é provável que em algum momento da sua vida o seu coração já tenha pregado peças para você. E eu fico muito preocupado porque às vezes algumas pessoas dizem assim: você não sabe o que fazer, siga o seu coração. Ah, meu Deus do céu. Terapia à vista. Não é verdade? Porque o que é que o texto está dizendo? Que o nosso coração, o meu coração, o seu coração é algo enganoso. É por isso que eu já disse e repito, algumas questões na sua vida pessoal não serão resolvidas nem com a sua cabeça, nem com o seu coração. Serão resolvidas com o quê? Com os seus joelhos. O joelho é a parte do corpo humano mais confiável, irmãos. Se tem uma parte no corpo, e olha que alguns de nós sofrem com o joelho, não é, gente? Sofre com o joelho, mas é verdade. A oração, a dependência de Deus. Então, vejam aqui. Agora sim, o primeiro dos slides, já com a referência bíblica. Tiago, capítulo 1, versos de 16 a 18. O texto sagrado eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional. E ali está escrito assim: olha, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Aliás, essa expressão ela é curiosa, sabe? Não se deixem enganar. Ela aparece nos textos, em alguns textos paulinos. Ela aparece num texto de João e aparece aqui também no texto de Tiago. Então vou continuar a leitura. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Para nortear a nossa leitura, deixa eu fazer uma pergunta. De quem é a responsabilidade pelo engano? Você foi enganado? Foi enganada? Eu quero saber de quem é a responsabilidade. Eu não estou falando culpa, seria uma coisa mais profunda. Eu quero só saber quem foi o responsável. Quem foi? Está lembrando dele? Lembrando dela? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você lê o texto que acabamos de fazer, os versículos 16, especialmente a primeira parte do versículo 17, que vai dizer: olha, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando você fizer a leitura deste verso, a minha sugestão é que você leia este texto e compare este texto, faça um paralelo entre estes dois versos com o versículo de número 13 do mesmo capítulo 1. Porque no versículo 13, Tiago disse assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Você consegue entender qual foi o porquê da sugestão do pastor? Não. Você consegue perceber que no versículo que lemos anteriormente, os versos 16 e 17, a questão são coisas boas, não é assim? Boa dádiva, dom perfeito. No versículo 13, o que é que está em evidência? A tentação e, consequentemente, o mal. Aí o que o Tiago está dizendo? Ele está dizendo que a minha cabeça e a sua cabeça funcionam assim. Quanto ao mal, o mal é culpa do outro, inclusive Deus. Porque o leitor de Tiago está sendo advertido que numa situação de dificuldade, de crise, de erro, de tropeço, de insucesso, não culpe Deus pela sua tentação. Da mesma forma que ele está dizendo, se eu digo que o mal é culpa do outro, eu acabo dizendo que o bem é conquista minha. Então o que ele está dizendo? O dom perfeito vem de Deus, a tentação não vem de Deus. Consegue entender? O que eu imagino é que Tiago está dizendo a mim e a você o seguinte: que você não é tão bom quanto imagina, e o outro não é tão ruim, tão mal quanto parece. É impressionante. Mas vem a tentação, e eu sou tentado também a dizer que a tentação foi responsabilidade de Deus. Vem a coisa boa, o dom perfeito, aí eu esqueço que todo dom perfeito vem de quem? Vem de Deus. Conseguiu entender? Mais uma vez, só para fixar, eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa fixar na mente, viu? Nem Deus, nem o diabo, nem o mundo, nem as pessoas à sua volta podem ser responsabilizados por decisões que você tomou.
Eu sei que isso é duro, viu? Mas isso é uma questão de consciência. Mais ainda, irmãos, tenha muito cuidado com as suas palavras e com a sua teologia, com aquilo que você pensa de Deus e com aquilo que você costuma dizer. Porque nesse capítulo que lemos, Tiago 1, no versículo 13, que inclusive eu já mencionei, apenas para lembrar, quando alguém for tentado, o que é que jamais essa pessoa deverá dizer? Jamais! Não abra a boca para dizer, fique em silêncio. O que é que o texto está dizendo? Estou sendo tentado por Deus. Não ponha a responsabilidade, a culpa pelo aquilo que está acontecendo, a dor que você está sentindo, nasceu no coração de Deus. A Bíblia está dizendo, não funciona assim. Aliás, é tão interessante porque eu disse, tenha cuidado com as suas palavras. E Tiago está dizendo, olha, você jamais deverá dizer. O grande problema é que as provações, as tentações, as dificuldades parece que destravam a nossa língua. E a gente diz tanta tolice naquela hora, não é, irmãos? Eu não sei, eu espero que isso não tenha acontecido com você. Mas às vezes nós ficamos a um passo de blasfemar da glória e do poder de Deus. Não permita que a sua boca se abra para colocar no colo de Deus as responsabilidades ou a responsabilidade pelo mal que tem batido à sua porta. Por outro lado, como eu disse, a gente precisa ter muito cuidado não só com as palavras, mas também com a teologia. Porque nesse mesmo versículo 13, na segunda parte, está dizendo assim, olha, Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tem certas coisas que a gente escuta. A primeira frase que eu achei e destaquei no verso anterior, trazia uma palavra forte, que é a palavra jamais. E agora, duas palavras que juntas também são igualmente fortes. Deus pode? O que é que o texto está dizendo? Não pode. O problema é que na minha teologia, teologia do sofrimento, teologia da murmuração, aquilo que a Bíblia diz que Deus não pode, eu acabo elaborando que é possível. Somente para dizer que o sucesso é conquista minha, é minha conquista, mas o meu tropeço é responsabilidade de alguém. O ingênuo, às vezes, pensa que pode culpar o mundo pelas suas decisões, ou que as pessoas à sua volta são tão ingênuas quanto ele. Mas eu disse que para nortear a nossa conversa hoje, eu precisaria fazer uma pergunta, eu vou precisar fazer uma segunda pergunta. E sabe qual é? Você está cansado de ser enganada? De ser enganado? Parece uma pergunta retórica, não é? Quem vai dizer, não, pastor, não estou cansado, não. Talvez alguém aqui se diga, não, pastor, mas é muito difícil alguém me enganar. Você tem dito isso? O problema é que gente que diz isso, é muito difícil alguém me enganar. Acontece normalmente duas coisas. Quando é enganado mesmo. É difícil enganar, mas quando é enganado. E a segunda coisa é que quando é enganado, sabe qual é a maior dor desta pessoa? Não é o engano, é ter sido enganado. Como é que eu me permiti? Como foi que eu não percebi? E aí vem aquele orgulho de ninguém me engana, com aquela sensação, fui enganado e as coisas não batem, e a crise se torna muito grande, muito grande. Mas aí vem a pergunta ingênua da minha parte, viu, irmãos? Está cansado de ser enganado, de ser enganado? Se você está cansado, pare de ser orientado pelas suas carências, pelos seus desejos, pelas suas necessidades. Palavra por palavra, posso falar? Tá, então se sente confortavelmente. Pare de ser orientado pelas suas carências. Às vezes a carência de afeto, carência de atenção, carência de que alguém me escute, a carência de um ombro, a carência de uma família que eu não tive, a carência de ser reconhecido, de ser valorizado, acaba me colocando em situações terríveis, terríveis. Por quê? Porque eu preciso preencher este buraco, esta carência. Segunda palavra, desejo. Aliás, há uma diferença muito grande entre desejo e necessidade. A vida não é, irmãos e irmãs, um convite a abrir lâmpadas mágicas.
Os gênios de lâmpada não estão à nossa volta para atender cada um dos nossos desejos. Às vezes, alguns desejos absurdos. É tão bom quando a gente recebe um não da parte de Deus. É tão bom quando eu não sou orientado pelos meus desejos, mas por aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu nunca vi ninguém que tenha deixado de lado o seu desejo pessoal para abraçar a vontade de Deus para não se tornar uma pessoa feliz. Mas a verdade, o contrário também é verdadeiro. Todos aqueles que eu conheci, que abriram mão da vontade de Deus na sua vida em função dos seus desejos, nunca se tornaram pessoas felizes e equilibradas. E a última palavra, necessidade. Mas pastor, nem necessidade, eu estou reconhecendo necessidade como algo justo, razoável. Você tem razão, você tem necessidade disto. Eu tenho necessidade de ter alguém ao meu lado. Eu tenho necessidades emocionais, necessidades físicas que precisam ser supridas. Mas você não pode permitir que a sua vida seja dirigida por isso. Isso é muito pouco. Você é mais do que um animal que precisa ter as suas necessidades saciadas. Quer deixar de ser enganado? A gente precisa entender que, como está escrito neste mesmo texto de Tiago, no capítulo 1 ainda, nos versos 14 e 15, está escrito assim, vejam só. A tentação vem de nossos próprios desejos. E olha que eu estava tentando responsabilizar Deus, não foi? Foi Deus, ele disse, não diga isso, nunca diga. Aí ele diz, olha, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem, que nos arrastam. E aí o texto diz que estes desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Percebeu? A cadeia, a sucessão, tudo começa com o desejo. Um desejo que é meu. A tentação, ela vai despertar aquilo que está, às vezes, escondido dentro do meu coração. Você vai ser tentado, sim, exatamente na sua carência, no seu desejo, na sua necessidade. Sabe quando é que o adultério muitas vezes alcança, ou bate a porta do coração de um homem e de uma mulher? Quando a sua relação conjugal, quando a sua relação afetiva está fragmentada. Quando não há felicidade naquela relação. Você sabe quando é que a possibilidade de se corromper vai bater na sua porta? Quando você estiver completamente endividado ou endividada, sem saber como pagar suas contas. É nessa hora. Entenderam? É assim que funciona. E o curioso é que é tão repetitivo. Você consegue imaginar, se você olhar para trás, você vai ver como funciona. Obedece um mesmo padrão. Obedece o mesmo padrão. E aqui, à luz do texto de Tiago, deixe também lhe dizer, parece-me que passei 2 vezes, pronto, voltamos. Se está obscuro, confuso, alguma coisa, me desculpe a expressão, mas eu não consegui encontrar uma expressão mais clara. Se alguma coisa não bate, recuse, diga não. Os irmãos sabem dizer a palavra não? Vamos pronunciar juntos? Não. Esse não foi pouco. De novo, vá. Não. Agora como uma catarse coletiva. Não. Pronto. Doeu. Que bom. Às vezes não dizer não causa mais dor do que calar. E eu preciso entender isso. Por isso eu volto a dizer, se está obscuro, você não consegue enxergar muito bem, se está meio confuso, se alguma coisa não bate, e às vezes é tanta promessa, né, gente? É tanta promessa. Eu ouvi uma história bem curiosa, simples, não é aquelas histórias que a gente guarde no coração, mas era a história de um homem que estava, um mendigo na rua, frio, muito frio. Alguém passou por ele e perguntou se ele não queria um casaco. Ele disse, olha, eu já vivo tanto tempo aqui, morando nas ruas, que meu corpo já se acostumou com o frio. Eu não consigo sentir todo esse frio. Só que naquela hora, a pessoa que passou disse, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa, vou buscar um casaco para você, e já estarei de volta. E ele ficou ali aguardando. Só que a pessoa que prometeu, esqueceu do mendigo. Somente no dia seguinte,
ele lembrou-se da promessa que havia feito. E na história, ele retorna e aquele homem estava morto. Essa história ela é contada para dizer que às vezes algumas necessidades eu nem consigo identificar. Mas o outro desperta em mim esse desejo. O outro, eu estava tão bem, eu estava tão tranquilo. Já aconteceu isso com você? Olha, eu estava tão bem, eu estava tão tranquilo. Minha cabeça estava bem, minha relação com a igreja, com o ministério da igreja. Aí aquela criatura aparece. Eu não queria mais ninguém na minha vida. Eu já tinha dito, olha, eu não quero. Se aparecer, eu vou dizer o quê? Aí a criatura vem e promete a você o quê? Um cobertor, um casaco que vai lhe aquecer. Você que já tinha aprendido a viver sem, começa a esperar pelo casaco. E o resto da história, você já sabe. No seu caso, eu espero que ele volte com o casaco, viu? Por isso, é que o versículo 17 vai dizer assim, olha gente, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Você já observou o que é que o texto está dizendo? Que aquilo que é de Deus é, primeiro, bom, e segundo, perfeitinho. E aqui a palavra perfeito tem a ver com a ideia de téleos. Não é perfeição moral, não é ausência de defeito. É a perfeição no sentido do propósito para o qual foi criado. Vai dar certo, é como se vai encaixar. E aqui eu vou usar uma outra expressão que não é muito própria para público. Vai dar liga, sabe? Vai dar aquele... Vai acontecer. O que o texto está dizendo é que, se é de Deus, vai ser bom. Se é de Deus, é perfeito. Outra observação, veja esse texto como ele é rico, irmãos. Porque fala em dádiva e depois fala em dom. O que vem de Deus é presente, você não merece. E eu gosto disso. É bom, é perfeito. Ah, mas eu mereço o bom e perfeito. Merece não. Ele só está lidando como um presente. É uma dádiva da parte de Deus para o seu coração. E mais, notem o movimento que o texto sugere. Diz que vem de onde, irmãos? Vem do alto e vem descendo. Eu gosto porque Tiago ele costuma fazer isso. Ele diz que existe uma sabedoria terrena que vem de baixo, existe uma sabedoria que vem de cima. Aqui ele está dizendo que existem coisas que vêm de Deus. Ah, mas como é que eu posso saber que vem de Deus? Aí o texto já está ali respondendo. Se é de Deus, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. E uma coisa surpreendente, irmãos, eu não sei se você já viu essa expressão, Pai das luzes. Ela é tão única na Bíblia, ela aparece aqui, e para muitos tem a ver com os planetas, o sol, as estrelas. É como se ele dissesse, sabe aquela coisa que eu lhe disse anteriormente? Se está obscuro, diga não. Porque se é de Deus, está como, irmãos? Está como? Claro. Está muito claro. Essa coisa que a gente fica precisando perguntar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Não. Eu fico muito preocupado quando alguém vai explicar a Bíblia e aquilo que está claro no texto, ele quer me convencer que significa alguma coisa, mas para isso faz um malabarismo, sabe, para dizer que isso... Eu vou dizer até porque eu fiz até um comentário, acho que foi com o pastor Vitor. Recentemente alguém pregando, aí foi explicar aquele texto em que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí disse, isso aqui significa porque lá no tabernáculo existiam 3 portas, e a primeira porta era conhecida como caminho, a segunda como verdade, a terceira como vida. E aí você procura isso em toda a Bíblia, em qualquer comentarista sério, e não vai encontrar. Não vai encontrar. Aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, Deus é o Pai das luzes, o que Ele faz está claro, está revelado, não está sombrio, não precisa de uma explicação a mais, não precisa que Ele lhe convença, não precisa que ela lhe convença. E aqui, veja que há também uma expressão preciosa. Além de Deus ser retratado como o Pai das luzes, Ele também é retratado como o quê? Imutável. Que quer dizer aqui, não oscila. Sabe essa coisa, estou bom, estou ruim, estou bom, estou ruim, estou ruim, estou bom, estou ruim, estou ruim, estou ruim, estou ruim, estou ruim. Sabe essa coisa que oscila demais? Aquilo que vem de Deus traz estabilidade.
Quantos aqui estão querendo estabilidade na vida? Sabe aquela, não levanta a mão não, mas sabe aquela tranquilidade, aquela segurança? Há uma fase na vida que a gente quer dar uns saltos assim, mas chega um momento que a maturidade nos alcança e tudo que a gente quer é a imperturbabilidade. Sabe, é você poder viver de uma forma tranquila. Aquilo que vem de Deus parece com Ele. É iluminado, é claro, nos traz estabilidade em tudo, em tudo. E olha, não muda, e aí o texto sagrado diz assim, não tem nada de sombrio. Não tem nada de sombrio. Essas sombras, e mais além de sombras, ainda usa a expressão, vejam lá, inconstante. Lembra que eu falei de oscilar? Aquilo que vem de Deus, ela precisa trazer essas marcas. Claro, transparente, transparência, sabe? É aquela coisa iluminada que ilumina, não tem inconstância, não é sombrio, não é sombrio. Mas é interessante porque o texto de Tiago vai terminar com o olhar de Deus sobre mim e sobre você. E o interessante é que isso é o que deve me definir, isso é o que deve lhe definir. Só para relembrar, o texto no versículo 18, que é o último verso que nós lemos, dizia assim: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Isso é tão lindo. Primeiro porque mostra que toda iniciativa é de Deus. Tudo começa com Deus. Você quer consertar a tua vida? Quer dar estabilidade, acabar com essa coisa da inconstância? Comece com Deus. Porque tudo na minha vida começa por uma decisão divina. Aí o texto diz que através dessa decisão ele nos cria, ele nos gera, produz. Mas como já ouviu falar de novo nascimento? De que as coisas podem ser reconstruídas na minha vida e na sua vida? Que é possível um recomeço? Que eu não preciso permanecer vivendo da mesma forma que vivi? Observe aqui, o texto está falando de palavra da verdade. Provavelmente aqui não é uma referência ao Antigo Testamento ou aos textos que já circulavam do Novo Testamento. Provavelmente é uma referência ao Evangelho. O que o texto está dizendo é que o Evangelho transforma. Você crê que o Evangelho transforma, sim ou não? Ok. Agora, o grande problema, irmãos, é que às vezes nós declaramos isso. Eu creio que o Evangelho transforma. Mas a minha vida, nesse aspecto, parece que fica fora do alcance do transformar, ou da transformação oferecida pelo Evangelho. Eu creio no Evangelho que transforma. E interessante é que o texto sagrado prossegue e diz que tudo que Deus quer é que você e eu sejamos como, irmãos? Primeiros frutos. Você sabe o que é primeiros frutos? Sabe o que é primícia? Aquilo que o agricultor, quando ia colher os primeiros frutos, ele apresentava a Deus. Você sabe o que é um primogênito na família? Lá no passado, o primogênito, ele tinha inclusive herança dobrada, viu? Era o dobro dos seus irmãos. Imagina isso. 2 irmãos, o primogênito tem pelo menos uns 60 e qualquer coisa aí por cento, e o outro fica com o restante, não é? Imagina isso. Ele tem autoridade na família, é ele quem vai substituir, representar o pai, ele tem a bênção. Sabe o que Deus quer lhe dizer hoje? Que ele quer que você seja dele? Pode dizer, primícias. Eu sou, Deus quer que eu me torne. O olhar de Deus por mim é que Ele quer que eu seja como que os primeiros frutos. Os primeiros frutos, e aí o texto sagrado vai dizer assim, de tudo que Ele criou. Antigamente a teologia afirmava muito isso, de que o homem era a coroa da criação, que tudo foi criado para depois colocar o homem naquele paraíso. E Deus não poupou beleza, Deus não poupou cuidado, estava tudo aqui, tudo ali para esperar o homem que era a coroa da criação. Você consegue imaginar que é isso que Deus quer para você? Que você seja a primícia dele? Aí o texto volta e insiste no meu coração, não se deixe enganar. É isso que Deus quer para a sua vida. E tudo quanto Ele quer é perfeito, é iluminado, é claro, é transparente. Não é assim? É dom perfeito, é dom gracioso da parte do Senhor. Se a sua vida não tem se assemelhado a isso que está aqui, eu quero lhe dizer que o Evangelho tem o poder de transformar a sua história.
O Evangelho tem o poder de transformar a sua história. E eu quero nos sugerir que neste tempo você feche os seus olhos e converse com Deus. Eu não sei o que em meio a toda a palavra da manhã de hoje, Deus falou ao seu coração. Mas meu desejo é que no lugar onde você está, você curve a sua fronte, converse com Deus e coloque diante dele a resposta a tudo aquilo que ele lhe falou. Eu vou fazer silêncio para que você possa conversar com Deus. E aqui, coloca a ferida que foi aberta pelo engano, pela ilusão que você viveu. Diz a Deus que você não vai mais responsabilizá-lo. Por que Deus me criou assim? Por que me deu essa família? Por que me permitiu? Que você vai entender que Deus está lhe convidando a ser transformado e se tornar primícias nas mãos dele.